E aí a gente precisa falar que esse pecado, quando a gente fala tristeza como pecado, ela pode significar 3 coisas, né? Primeiro, o pecado original, depois o pecado pessoal, né? O pecado atual, de que a gente chama também, ou um pecado capital. Então, veja, tem adquirir essas 3 realidades, a gente pode ver, né? Por exemplo, o pecado original, toda a humanidade, né? Claro, com exceção de Adão e Eva, né? Não é uma falta cometida, mas é herdada, é contraída. Então, nós herdamos o pecado original. Isso é dogma de fé também, né? Quase isso é doutrina como se de fé. viesse já no nosso DNA, né? Exatamente. Então, o pecado original, ele não foi por uma falta cometida nossa, mas sim de Adão e Eva, mas toda a humanidade, né, todos os seus descendentes, seres humanos, eles têm essa herança, a gente né? herda a culpa. Isso mesmo. A gente não pecou. Então, a gente a culpa não é nossa. Mas a gente herda a culpa. Depois então, a gente vai cantar na Páscoa, né? Ó Félix culpa, né? Porque ó culpa feliz que nos fez ser dignos de tão grande Redentor. Exatamente. Mas é o pecado original, né, que todos nós temos e que a gente, né, contrai assim que nasce. Agora, tem também o pecado pessoal ou atual, né, que é aquele que o homem, tendo o uso da razão, ele comete por livre e espontânea vontade. Ele se sente triste e mesmo assim ele quer se sentir triste, ele escolhe ficar triste. Escolhe ficar parado ali, escutando aquelas músicas, né, como a gente falou, e remoendo aquela tristeza e remoendo aquela situação. Ele sabe que aquilo não faz bem, que aquilo pode levar ele para o buraco, e mesmo assim ele, tendo o uso da razão, a inteligência, ele decide mesmo assim ficar naquilo. Então, esse é um pecado pessoal, a pessoa comete por livre e espontânea vontade, né, sabendo o que está fazendo. E também esse pecado, quando a gente fala de tristeza, pode ser o pecado capital, né? Simplesmente chamado de vícios também, né? Uhum. São 7. E são as doenças espirituais propriamente ditas, né? O pecado da tristeza, que nós estamos falando aqui, ele está ligado à inveja do pecado capital. Então, nós precisamos entender também isso, né? E nós já demos uma pinceladinha lá no começo, né? Que quando você sente tristeza pela felicidade do outro, pelo sucesso do outro, isso aí é uma doença. Exatamente. Né? Então, nada mais é do que inveja, e né? você sabe que, assim, ó, quando a tristeza é uma doença espiritual, ela pode estar alojada na nossa alma, isso assim como todos os outros pecados capitais, tá? Preguiça, gula, luxúria, enfim, pode estar alojada na nossa alma, mesmo que a alma esteja em estado de graça, né? Porque o pecado capital, ele se trata muito de um hábito também, né? Tem uma tendência, digamos assim, que provém do pecado e conduz ao pecado, né? Então, dependendo da liberdade do indivíduo, claro, vai se transformar num ato, que ele vai agir, mas esse hábito já está ali, está alojado na alma da pessoa, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Sim, e é interessante a gente sempre lembrar, né, também, Carol, que as paixões, elas podem ser antecedentes ou consequentes à intervenção da inteligência e da vontade, né? Então, por exemplo, o pecado da luxúria, tá? Nem todos os movimentos carnais, ou em uma linguagem mais popular, nem toda excitação, tá, são provocados, certo? O simples sentir não é pecado. Mas o que é pecado? O consentir. Só se peca quando se percebe o movimento carnal e alimentamos a fantasia. Tá? Então, quando você, em palavras bem populares, né, quando você vê alguma coisa, ou sente um cheiro, ou ouve uma música, alguma coisa que mexe com os seus sentidos, e isso te deixa excitado, isso não é pecado. Você sentiu. Agora, quando você vai consentir, quando você então vai começar a degustar aquilo, vai formar na sua cabeça uma linha de pensamento, uma historinha vai sendo construída ali do que poderia acontecer, e etc, 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 a gente chama de consentir, tá? É ali quando a gente alimenta essa fantasia é que ocorre o pecado. E o mesmo pode ocorrer com a tristeza,
Pode ser que por razões físicas, o cérebro não esteja produzindo algo que nós chamamos de serotonina. Ah, isso é verdade. Tá? Como deveria. Então, é uma questão física, não é pecado, nada, tá? É uma questão física, não está produzindo. Tá? Uma pessoa cai em tristeza sem que sequer se dê conta de que ela está triste. Tá? Você pergunta para a pessoa, por que você está triste? Ah, eu não estou triste. Mas você está com o semblante triste, todo mundo está vendo que você está triste. Não, o quê? Não estou normal. Mas o quê? É a falta, né, de algo no cérebro, né, que é a serotonina. Mas ela não se deu conta. Ela não se dá conta, tá? Quando ela toma consciência, né? Quando ela toma consciência de seu estado e age deliberadamente para alimentar essa tristeza, ali sim é o pecado. É que acontece o pecado. Então você tem que tomar, é o que a gente já falou, mas é bom sempre repetir. A tua inteligência tem que saber que aquilo é, né, é tristeza. Você tem que tomar a sua vontade, né? Eu quero sentir isso. Eu quero sofrer isso, eu quero viver esse momento. Me preocupar das coisas, né? Ficar Exatamente. imaginando que eu posso morrer, que eu posso ser assassinado, que eu posso ser preso, que eu posso, sei lá, tantas coisas que podem acontecer com a nossa vida. Você foi imaginando essas coisas e vai passando um filmezinho na nossa cabeça. Você foi ao médico, ele pediu lá uns exames de sangue, você fez os exames de sangue, aí você não tem aquele bom senso de esperar o médico abrir para olhar, né, e dizer para você, você já abre antes. Aí se já abre antes, começa a ver. Aí tal coisa tá alta. Colesterol tá alto, triglicerídeos tá alto, glicose tá alta, ácido úrico tá alto. Você começa a ver tudo e dizer, tá tudo alto aqui, né? Você não espera o médico para avaliar. Aí a consulta tá marcada para daqui 2 semanas, mas você já começa a dizer, porque eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E você começa a ficar triste, né? E as pessoas ao seu redor, às vezes, ficam mais tristes que você. Tá? Às vezes você tá com os exames, deu ruim, os exames não estão bons, mas peraí, não tô nem aí. Vamos ver o que o médico vai dizer, né? Quem sabe ele vai me passar aqui uma dietazinha, eu sigo a dieta, vai passar uns comprimidinhos para tomar aqui. Eu tô de boas. Mas tua esposa já tá encomendando velório, né? Já tá olhando lá o preço do caixão, já tá olhando como é que funciona lá para o enterro, tá? Já tá, né, triste. Então, às vezes, essa questão, né, que a gente está falando de você deliberadamente alimentar essa tristeza.